Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos. Boa noite. É uma alegria estar de volta. Hoje a situação está tão complicada que a gente dá um boa noite num domingo, a gente não sabe se vai estar no próximo, né? Mas glória a Deus, estamos de volta. O Senhor permitiu que estivéssemos hoje aqui. E que bom saber que você está aí, né? Do outro lado, nos assistindo e vai participar conosco. Hoje nós iremos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E você pode participar conosco aí na sua casa, né? O suco de uva, o pão, reserve aí. E você vai participar junto conosco daqui a pouco. E quero fazer uma leitura aqui no Salmo 40. Você que está com sua Bíblia, peço que você nesse momento se concentre, né? Deixe um pouco de lado aí as coisas da casa, porque eu sei que quando estamos na nossa casa, às vezes se torna mais difícil separar um tempo assim para a gente se dedicar ao Senhor, porque o trabalho de casa envolve direto, né? Mas faça um esforço, agora reserve esse tempo para adorar o Senhor. Salmo 40 diz assim, o salmista Davi fala assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse versículo vem a calhar, né, nessa situação, principalmente nessa situação. Temos que continuar clamando ao Senhor, porque Ele vai nos ouvir e vai nos socorrer. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. A fé é você acreditar que Deus, Ele vai te socorrer, mesmo quando tudo ao teu redor diz que não. A fé é você acreditar nessas circunstâncias. Então acredite, porque a palavra de Deus aqui, o salmista, através desse salmo, através dessa oração, ele diz que ele esperou confiantemente pelo Senhor. E o Senhor se inclinou para ele e ouviu o clamor dele e o socorreu. E Deus também, Ele vai se inclinar a nosso favor e vai nos socorrer nesta noite. Quantas pessoas estão passando nesse momento por lutas, dificuldades, problemas sentimentais, problemas com a partida de muitas pessoas para a eternidade. Mas Deus, Ele pode te fortalecer nesse momento. Ele pode, o Espírito Santo pode te consolar neste momento e te dar ânimo para prosseguir, porque essa é a vontade de Deus, que ninguém desista. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então vamos confiar na palavra do nosso Deus e vamos prosseguir em nome de Jesus. E hoje é um dia que estamos comemorando, nosso país comemora o Dia das Mães, que é um dia muito especial, porque na verdade são todos os dias, todos nós sabemos disso, mas é muito importante que se tire um dia para homenagear todas as mães. E hoje foi esse dia, e foi um dia das mães totalmente diferente, Quantas mães e os filhos longe das suas mães devido a essa quarentena, devido a esse isolamento social, mas a internet, ela nos aproximou, Eu mesma falei com a minha filha, ela me parabenizou pela internet, pelo vídeo. E graças a Deus é um meio de as coisas ficarem mais calmas, um coração mais calmo, porque daqui a pouco isso passa, em nome de Jesus. Tudo que é novidade deixa a gente um pouco assustado, Então essa situação, acredito que ninguém viveu ainda, a não ser agora, Ninguém tinha vivido, aliás, essa situação que estamos vivendo agora. Mas Deus está no controle, então vamos confiar no nosso Deus. E agora vamos orar, vamos falar com Ele, vamos pedir para que Deus esteja aumentando a nossa fé,
que esse turbilhão de lutas, de dificuldades, de problemas não venha sufocar a nossa fé. Fale com Deus. Senhor Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, por estar aqui novamente, Senhor Deus, trazendo essa palavra, Senhor, a todos que estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo. Pessoas, Deus, que precisam ouvir Tua palavra, como todos nós precisamos, eu preciso, para que venhamos ficar fortes, Deus, diante dessas situações. Pai, que nessa noite o Senhor venha falar com cada pessoa, Deus, através das canções, dos louvores que nos leva, Senhor Deus, assim mais perto de Ti, Senhor. As canções nos deixa mais leve o nosso estado de espírito, ó Deus, e através da Tua palavra que alimenta a nossa alma, Deus. Abençoa, Pai, todos que estão participando conosco nesse momento. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar uma canção que diz: minha alma engrandece ao Senhor. Canções antigas, mas com letras bem interessantes, que nos levam a adorar o Senhor. Você que sabe essas canções, você pode cantar aí na sua casa, né? Adore o Senhor, não fique tensa, não fique presa, olhando para a televisão, sem adorar, participa também, tem que interagir aí, vamos lá. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito salve meu Salvador. Pois com poder Assim como estás.
vida ela não consiste só nas coisas materiais. Jesus disse na sua palavra que nós não deveríamos acumular tesouros aqui na terra, porque o ladrão, né, a ferrugem, tudo isso destrói o que está aqui acumulado nessa terra, mas sim tesouros no céu com Ele, glória a Deus. Vamos cantar só mais um louvor, depois estaremos sabendo do pastor Roosevelt. Essa canção diz assim, ó, vou deixar na cruz. Muitas pessoas, quando elas vêm para Jesus, elas vêm do jeito como elas estavam, vivendo no pecado, mas quando ela conhece Jesus Cristo, ela deixa na cruz todo o seu fardo, vamos falar assim, todo o seu fardo. E a partir dali, ela se torna uma pessoa, seus pecados perdoados, uma nova criatura em Cristo Jesus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Deixe tudo lá na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olhe para Jesus, olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo, eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Deixe na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Glória a Deus. Jesus te chama. O amor dele te chama. Aleluia. Que esses louvores tenham feito com que a sua alma tenha adorado a Deus, se sentido bem. Amém? Vamos agora passar para a palavra de Deus. Você vê o pastor Roosevelt? Povo
de Deus, boa noite, paz seja convosco. Mais uma vez Deus nos dá a oportunidade de nos encontrarmos com vocês através da internet, né? Isso é um privilégio muito grande. Quero pedir para você para convidar aí os seus familiares, convide os seus amigos do Facebook, do YouTube, para que também possam participar conosco dessa programação. Eu vou agora fazer uma meditação na Palavra de Deus junto com você e após a meditação nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Eu peço inclusive que você prepare aí um copo de suco de uva, né? E um pedaço de pão, para que no momento da celebração você possa participar juntamente conosco. Bem, nessa noite eu quero fazer uma meditação com vocês a respeito dessas 7 armadilhas do diabo para afastá-lo de Deus. Você sabe que o diabo, ele tem o propósito de te afastar de Deus. Esse é o principal objetivo dele. Por quê? O que ele quer? O que ele quer é justamente levá-lo para longe de Deus, para levá-lo para o inferno. Ele quer destruir a sua vida. Jesus Cristo disse que o ladrão, se referindo ao diabo, ele vem senão para roubar, matar e destruir. E eu tenho observado que Satanás, ele cerca a vida das pessoas e ele arma algumas armadilhas. Com essas armadilhas ele consegue derrubar muita gente, afastar muitas pessoas da presença de Deus. São muitas as artimanhas que ele usa, mas eu quero nessa noite destacar 7. Eu quero meditar com vocês a respeito dessas 7 armadilhas, que é para que você fique esperto, para que seus olhos se abram. De repente, você que está aí a me assistir neste momento, talvez até esteja sendo apanhado, sendo pego numa dessas armadilhas. Quem sabe você está se afastando de Deus e nem tem percebido que isso está acontecendo na sua vida. E a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela conhecer Deus e depois perdê-lo de vista, é se afastar dele, é a pessoa encontrar a salvação da sua alma e depois perdê-la, é a pessoa experimentar da graça, da glória, da presença de Deus e depois perder tudo isso. Isso é terrível. É a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa se ela se afasta, não é, da presença de Deus, se ela perde a Deus de sua vida, né? Quero dizer, inclusive, que quando uma pessoa ela perde Deus, a vida dela até perde o sentido, perde a razão. Você lembra que Davi, houve um momento em que ele se afastou de Deus, ele caiu em pecado, e enquanto ele estava longe de Deus, separado de Deus, ele perdeu a alegria da sua salvação. Ele chega a dizer que ele dormia e ele chorava a noite inteira, ao ponto de suas lágrimas inundarem o seu quarto. Ele dizia que ele estava tão abatido por causa da ausência de Deus da sua vida, por causa da comunhão com Deus que ele havia perdido, que ele diz assim: os meus ossos secaram. Ele diz: eu emagreci, fiquei só pele e osso, em consequência desse meu abatimento. Então veja, é terrível. E ele orava pedindo a Deus que Deus restituísse a ele a alegria da sua salvação. E é interessante que nesse momento ele sentiu saudades
inclusive, do tempo em que ele conduzia o povo na presença de Deus, até em procissão, adorando a Deus. E ele dizia para Deus, quando ele pediu perdão, né, se o Senhor me restaura, aí eu vou voltar a pregar a tua palavra, a conduzir o povo na tua presença, em oração, né, diante de ti, em procissão diante do Senhor. Quer dizer para você, meu irmão, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela perder Deus, é se afastar do Senhor. Então, veja bem, e a Bíblia diz que nós temos um inimigo chamado Satanás, que ele está trabalhando na intenção de destruir as nossas vidas e de nos tirar completamente da presença de Deus. Você acha que Deus se alegra quando você está orando, quando você está frequentando a igreja, quando você está evangelizando, quando você está ofertando, dizimando, quando você está servindo a Deus com toda a intensidade da sua alma? Satanás não quer isso para a sua vida. Por quê? Porque ele quer te levar para o inferno, para a destruição eterna. E a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Se a pessoa der uma brecha, ele só precisa disso para entrar na vida da pessoa e a destruí-la. E eu vou então mostrar para você aqui as 7 armadilhas que ele tem armado para destruir a vida das pessoas. Para destruir a vida das pessoas. A primeira armadilha é essa aqui, que é afastá-lo do culto a Deus. Nós precisamos estar cultuando a Deus sempre. E é importante, inclusive, que a gente saia da nossa casa e vá até o lugar de culto. Lá no livro de Gênesis, Deus, quando ele deu aqueles mandamentos lá, quando ele escolheu o seu povo, ele permitiu aquelas pessoas que elas trabalhassem 6 dias, mas o 7º dia elas deveriam dedicar a Deus, deveriam cultuar a Deus, deveria ser um dia santo do Senhor. Então, esse ato da pessoa, ela sair da sua casa e ir até o lugar de culto, de adoração e adorar a Deus, é importante. No Salmo 150, a Bíblia diz: louvai a Deus no firmamento, louvai a Deus no seu santuário. Nós temos essa necessidade. Mas aí o inimigo vem e ele começa a colocar na cabeça da pessoa que ela não precisa ir ao culto para adorar, que não precisa ir à igreja, que ela pode servir a Deus dentro de casa, só dentro de casa. É lógico que a gente tem que servir a Deus dentro de casa. É lógico que a gente tem que cultuar a Deus dentro da nossa casa. É lógico que a gente tem que orar dentro do nosso quarto. Mas nós temos que também cultuar, adorar e louvar a Deus no firmamento. Nós não podemos de maneira nenhuma abandonar o nosso culto a Deus. E quanto mais você se afasta do culto a Deus, mais você esfria. E é exatamente isso que Satanás ele quer na sua vida. Então, a primeira armadilha do diabo, para destruir a sua fé, para afastá-lo do caminho de Deus, é afastá-lo do culto a Deus. Não permita que isso aconteça. Não abandone a sua igreja. Não deixe de congregar, como diz o apóstolo São Paulo. Esteja constantemente na casa do Senhor. E olha, não perca o hábito, de estar na igreja. Nós estamos vivendo esse tempo de quarentena, onde as pessoas foram impedidas de vir à igreja e muitas pessoas já perderam o hábito. Dizem que basta 30 dias a pessoa ela repetindo uma determinada coisa para ela tornar isso um hábito, né? Então, 30 dias sem vir à igreja, de repente a pessoa perde o hábito.
de estar no culto, na adoração, na presença de Deus. Agora, a segunda armadilha usada por Satanás para destruir a vida das pessoas, para afastar as pessoas do caminho de Deus, é essa armadilha que eu estou mostrando aqui para você nessa noite, que é a amizade do mundo. Quando eu estou falando em mundo, eu estou me referindo aqui à sociedade sem Deus. Nós temos aqui na terra, nós temos o povo de Deus, nós temos aqueles que estão servindo ao Senhor, e a gente tem uma sociedade secular. E essa sociedade secular, ela é uma sociedade que não está nem aí para Deus, que não vive com Deus, que não honra a Deus. E esse mundo, essa sociedade secular que eu estou falando, ela tem a sua filosofia, ela tem os seus pensamentos, ela tem a sua maneira de viver, de se vestir, tem a sua cultura. E às vezes aquele que está servindo a Deus, ele fica olhando para essa sociedade lá do mundo e fica admirando, não é? Fica tentando imitar. Ele cria uma amizade com o mundo secular ao ponto de tentar ficar parecido, igual até, e finda por se afastar do caminho de Deus. Nesse texto aqui, que eu vou ler agora para vocês, está escrito aqui em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu tenho visto ao longo da minha vida aí, muitas vezes jovens, que eles começam a servir a Deus, a andar no caminho do Senhor, mas aí, quando chegam na adolescência, na juventude, eles se apaixonam pelo mundo, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida. Eles se apaixonam pelo mundo, o mundo secular, o mundo sem Deus. E às vezes a pessoa então ela se mistura e aí ela troca o lugar de culto com os shoppings, com os lugares de passeio, com os lugares sociais, né? A pessoa ela começa a participar dos shows, né? E vai se afastando cada vez mais da palavra de Deus, dos caminhos do Senhor e da fé. Então veja, essa é uma armadilha. Cuidado, hein? Não tenha amizade com o mundo. É lógico, nós vivemos deste mundo, mas nós não podemos entender que somos dele. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E nós não devemos amar as coisas do mundo. Aquilo que o mundo tem de bom, a gente deve participar, sim. Mas aquilo que o mundo tem, que nos afasta de Deus, isso aí a gente tem que cortar da nossa vida. Bem, a terceira armadilha usada por Satanás para destruir a fé das pessoas, para tirá-las do caminho de Deus, é justamente a diversão. A diversão. Quantas e quantas pessoas elas não têm sido enganadas por isso aí. O Satanás, ele acende as luzes,
ele faz aquela propaganda muito extraordinária e a pessoa ela passa a querer se divertir, né? E para ela a diversão se torna a coisa mais importante da sua vida, ao tal ponto que ela esquece a palavra de Deus, o caminho do Senhor. Aqui em 2 Coríntios 4,4 está escrito: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As diversões, veja, se divertir dentro da vontade de Deus, ok, tudo bem, faz bem, mas quando a pessoa ela começa a colocar a diversão acima das coisas espirituais, quando ela troca Deus pelas diversões, aí então essa diversão se torna uma armadilha para afastá-la do caminho de Deus. Quando o passeio, quando as praias, quando os ranchos, né, os sítios, quando os jantares, quando os shoppings, quando os cinemas, quando as diversões todas que o mundo oferece aí começam a tomar o lugar de Deus na vida da pessoa, ela está caindo nessa armadilha aqui de Satanás para destruir a sua fé e levá-la para o inferno. Não permita que isto aconteça na sua vida. A quarta armadilha que Satanás usa, e usa muito, para destruir a vida das pessoas, para tirar a fé de seus corações, para tirá-las do caminho de Deus, é a dúvida. É quando ele coloca na cabeça da pessoa, a pessoa passa a duvidar. Ela duvida se Deus existe, ela duvida da Bíblia, ela duvida da palavra de Deus, né? Ela duvida dos pastores, ela duvida de tudo. De repente ela começa a ouvir um monte de questionamentos. Como é que Satanás elimina a fé da pessoa? É colocando dúvida no coração dela. Olha o que está escrito aqui em Romanos 14. Romanos 14, versículo 23. Veja o que diz aqui. 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então você ouviu isso aqui? Quando uma pessoa ela está cheia de dúvidas, essas dúvidas elas se tornam um pecado na vida dela. Até comer, se você for comer alguma coisa, mas você comer com dúvida, você está pecando. Não deixe que a dúvida entre no seu coração. Se você duvida da palavra de Deus, se duvida da igreja, se duvida do Senhor, busque a resposta, busque tirar essa dúvida do seu coração. Uma vez um seminarista, ele foi para um seminário estudar a palavra de Deus, e lá no seminário, uma coisa que acontece quando a pessoa ela vai para o seminário estudar a palavra de Deus, é que são feitos tantos questionamentos, a pessoa questiona tanto, os professores levantam tantos questionamentos que aí então, muitas vezes desperta a dúvida no coração do seminarista, né? Ao ponto de alguns até perderem a fé. E aconteceu com aquele rapaz, quando ele chegou lá no seminário, ele então perdeu a fé. E como ele tinha perdido a fé, ele foi falar com o diretor do seminário e dizer para ele: olha, eu quero desistir do meu curso porque eu perdi a fé.
E o diretor disse para ele: se você perdeu a fé, porque você está cheio de dúvidas, o que você tem que fazer não é desistir do curso, mas é aquietar-se e esperar até que clareie. Aí ele disse para o seminarista: quando uma pessoa ela se perde numa floresta e anoitece, está tudo escuro e ela não sabe para onde ir, o que ela tem que fazer? Ela tem que esperar amanhecer. Não adianta tentar fugir ou encontrar a saída no escuro. Espere clarear. E se você esperar, vai clarear. E é realmente assim que acontece. Então, se você tem dúvidas, espere clarear. Não tome a decisão de se afastar de Deus nesse momento da dúvida, mas deixe a dúvida clarear e continue crendo, continue acreditando, continue servindo a Deus. Outra armadilha muito poderosa que Satanás tem usado contra os servos de Deus é o desânimo. Muitas vezes a pessoa ela começa a sua caminhada de fé servindo a Deus, pregando o Evangelho, frequentando, sendo uma bênção nas mãos do Senhor, mas são muitas as lutas, são muitas as dificuldades. Não é fácil servir a Deus, é preciso renúncia todos os dias, e nem sempre a pessoa ela consegue compreender o porquê das coisas parecerem estar na contramão, né? E muitas vezes as pessoas desanimam, elas desanimam de continuar servindo a Deus, de continuar fazendo a obra do Senhor. Não deixe que o desânimo tome conta do seu coração. Ao invés de desanimar, se reanime, se avive, né? Inclusive, conta-se uma lenda que uma vez Satanás reuniu lá no inferno todos os seus demônios, porque ele queria criar uma estratégia para destruir a fé dos cristãos que estavam revolucionando a terra. E aí então, cada um começou a dar as suas ideias para que o cristão abandonasse a sua fé. E um se levantou e disse: vamos dar dinheiro para eles, vamos dar muita prosperidade para eles, porque aí quando eles estão com muito dinheiro, eles se afastam. E o diabo disse: isso nós já estamos fazendo. E a verdade é que muitos, quando têm dinheiro, ao invés de se afastar, eles fazem contribuir mais ainda para a obra de Deus, e aí a obra de Deus cresce mais ainda. Um outro então se levantou e disse: vamos oferecer para o homem as imoralidades, as delícias da carne, vamos levá-lo aos pecados sexuais. E o diabo disse: mas isso nós também já estamos fazendo há séculos. E existem muitos que realmente têm caído, têm sucumbido diante da concupiscência da carne. Mas é bem verdade que existem tantos cristãos aí, santos, verdadeiros, puros, que não se deixam contaminar. Então isso aí também não tem dado certo. E aí de repente um demônio lá no finalzinho da fila se levantou e disse: eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? E ele disse: vamos colocar desânimo no coração deles. Vamos fazer eles desanimarem de ir à igreja, desanimarem de cantar, de dizimar, de evangelizar, de fazer a obra de Deus. Vamos fazê-los cansar e desanimar. E aí o diabo deu um salto lá na sua poltrona, né? no seu trono lá das trevas, e disse: eureka! Essa é a solução, né? Para seduzir os que já estão servindo a Deus, para fazer com que caiam aqueles que estão de pé na fé, para que as pessoas se afastem do Senhor. Essa é uma arma poderosa, o desânimo. Não deixe que o desânimo
tome conta da sua vida. A sexta armadilha usada por Satanás para destruir a vida das pessoas e afastar as pessoas do caminho de Deus é essa palavra aqui, ó, procrastinação. Você sabe o que isso significa? Significa a pessoa ela jogar para mais tarde a decisão dela, ela adiar para depois. É aquilo, ela é tocada pela palavra de Deus, ela é tocada pelo Espírito Santo do Senhor, mas aí ela diz, hoje não, amanhã. Ela diz, eu estou muito jovem para entrar no caminho de Deus, para servir a Deus. Mais tarde, quem sabe? Ela está procrastinando, ela está jogando para depois, para mais tarde. Mesmo sendo tocada, mesmo compreendendo a palavra, essa pessoa não se converte, essa pessoa não pratica a palavra, essa pessoa não se volta para Deus. Aqui em Atos 26, 28, nós encontramos uma história de um rei chamado Agripa, que esse rei, ele pediu para que trouxessem Paulo, o apóstolo Paulo, até a sua presença, e pediu que Paulo pregasse o evangelho para ele. E Paulo não ia perder esta oportunidade, né? Pregou o evangelho e o rei Agripa ouviu a palavra de Deus através dos lábios do apóstolo São Paulo. E quando Paulo ele terminou de pregar, o rei Agripa disse isso aqui. Ele diz aqui, Atos capítulo 26, 26, 28, né? 28, cadê? Está aqui. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo, provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Você viu o que aconteceu aqui? O rei ouviu, o rei se sentiu tocado, o rei sentiu vontade de crer, e ele chegou até ele se admirou disso, e chega a dizer para Paulo, olha Paulo, quase que você me convence, quase que eu me converto, quase que eu me torno cristão como tu. E Paulo disse, rei, quisera Deus que não só tu, mas tu e todos os que estão aqui a me ouvir, se tornassem tais quais eu sou. Quer dizer, o rei Agripa, ele chegou perto, ele chegou na porta, ele chegou diante de Jesus, e na hora de decidir ele procrastinou, ele jogou para mais tarde. Ele fez diferente. Olha, a Bíblia conta a história de um alto oficial que ele estava indo numa carruagem, né? E ele estava lendo os evangelhos, lendo a palavra de Deus, aliás, era o Velho Testamento que ele lia, o livro de Isaías, e Deus fez com que um servo dele acompanhasse o carro enquanto ele lia, e o servo do Senhor perguntou para aquele homem, entendes o que lês? E ele disse, como eu posso entender se não tiver ninguém que me explique? E aí ele então passou a explicar e a mostrar para ele o que significavam aquelas palavras que ele lia lá no livro de Isaías. E à medida que ele foi ouvindo, ele compreendeu a palavra de Deus, ele compreendeu o Evangelho, e ele fez diferente do rei Agripa.
Porque ele disse para o homem de Deus, né, eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Ele já creu, já foi logo batizado ali mesmo, naquela estrada, pelo homem de Deus, porque ele não quis deixar para depois, ele não quis procrastinar. Bem, e a sétima armadilha, que aqui na nossa mensagem hoje é a última que eu quero compartilhar, é essa armadilha aqui, ó, dos pecadinhos. Quando uma pessoa ela toma a decisão de entregar a sua vida para Jesus e ela decide servir a Deus, ela deve se arrepender dos seus pecados. E ela deve lutar a partir daí para viver uma novidade de vida. Quando a pessoa ela está sem Deus, pecar é a coisa mais natural do mundo. Mas quando a pessoa ela está com Deus, ela não vive mais em pecado. Ela não vive mais para pecar. Mas o que acontece é o seguinte, os homens, às vezes, eles tentam classificar o pecado. E existem, às vezes, pessoas que pensam assim, pecadão e pecadinho. Os pecadões a gente não deve cometer, mas os pecadinhos, de vez em quando. E é aí que as pessoas se enganam, porque diante de Deus não existe pecadão nem pecadinho. O que existe é pecado. E tanto que, só para você ter uma ideia, por exemplo, matar uma pessoa é um pecado e é considerado um pecadão, né? Agora, odiar uma pessoa também é um pecado. E Jesus Cristo, ele comparou o odiar ao pecado de matar. É a mesma coisa. Tanto faz matar quanto apenas odiar no coração que a pessoa ela já cometeu. É como se ela tivesse cometido um pecado de assassinato. Porque o pecado ele é cometido aqui, na intenção da alma de cada pessoa. Por exemplo, uma pessoa adulterar, não é? Isso é considerado um pecado. Se o homem olhar para uma mulher com a intenção impura, ele já adulterou com ela no seu coração. Quer dizer, então, aquilo que parece ser um pecadinho, na verdade não é um pecadinho, é um pecadão, né? Por exemplo, às vezes as pessoas pensam, eu posso mentir, eu posso fazer um roubozinho de vez em quando, posso cometer determinados pecados pequenos, né? Não tem problema. Tem problema sim. A alma que pecar, essa morrerá. E eu quero dizer para você, olha, a Bíblia diz, Salomão ele diz assim, apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam as grandes vinhas. São os pequenos pecados que destroem as grandes vinhas. Por eles serem aparentemente pequenos, eles causam uma destruição maior ainda, porque a pessoa é destruída sem que ela mesma perceba. Então, cuidado com os pecadinhos, hein? Arrependa-se dos seus pecados e converta-se ao Senhor, volte-se para Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, esses são aqui as 7 armadilhas que nós comentamos um pouco aqui nessa noite. A primeira, afastá-lo do culto a Deus. A segunda, a amizade do mundo. A terceira, diversão. A quarta, dúvida. A quinta, desânimo. A sexta, procrastinação. E a sétima, pecadinhos. Que você possa meditar em todas essas colocações aqui, essas afirmações, e que você possa guardar o seu coração e desarme todas as armadilhas de Satanás na sua vida. Não se afaste de Deus, mas permaneça firme, forte e inabalável diante da sua presença. Que assim seja. Amém. Quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te apresento todas as pessoas que me ouviram neste momento
E eu peço ao Espírito Santo que o Senhor esteja trabalhando na vida desta pessoa, que o Senhor esteja firmando esta pessoa nos teus caminhos. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que estão frios na fé, por aqueles que estão desanimando da fé, por aqueles que estão se afastando da tua presença. E eu te peço nessa noite, incendeia, Senhor, os seus corações, aviva, Senhor, as suas almas, desperta-os novamente para a tua santa presença. Ó Deus, eu te apresento este jovem, esta jovem, este homem, esta mulher, este ancião. E eu te peço, Deus, enche de fé esta pessoa. Restaura, Senhor, a sua fé. É o que eu te peço, Pai, nesta hora. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus amigos, meus irmãos, que vocês possam permanecer firmes, fortes e inabaláveis na presença do nosso Deus. E eu quero então agora, depois desta meditação, eu quero convidar vocês a virem participar comigo desta celebração da Santa Ceia do Senhor. Nós estamos aqui, né, eu estou aqui na Alvorada, quer dizer, na Cidade Nova 2, né? E eu não sei onde você está. Você pode estar aqui perto ou pode estar bem longe. Eu ainda há pouco estava vendo ali, tem pessoas que estão nos acompanhando de São Paulo, pessoas que estão nos acompanhando do interior do Amazonas, pessoas que estão lá do sul do país, em Belém, aqui no Pará, e outras cidades aí do Nordeste, lá do Rio, gente de longe. Então, eu quero convidar você a participar comigo desta celebração, desta Santa Ceia do Senhor, nessa noite abençoada. É um privilégio, né? Como eu não estou aí, eu peço para você providenciar aí, se você puder, um suco de uva e um pedaço de pão, para que você possa participar comigo desse momento tão especial, né, na presença do nosso Deus. O que é isto que eu vou fazer agora aqui? Eu estou, na verdade, aqui obedecendo uma ordem do Senhor Jesus, que ele disse para que nós fizéssemos, enquanto ele não voltar, ele ordenou para a gente fazer este ato. É um ato em memória, é uma celebração para refrescar nossa memória de algumas doutrinas, de alguns ensinamentos muito importantes da nossa fé cristã. Então eu tenho aqui um suco de uva, que ele representa o sangue do Senhor Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. É por causa desse sangue, do sangue de Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário, que nós temos a certeza de que os nossos pecados são perdoados. Eu quero me dirigir aos grandes pecadores, né? O sangue de Jesus, ele te purifica de todo pecado. Por maior que seja o teu pecado, esse sangue que foi derramado lá naquela cruz é suficiente para te perdoar. E o que eu tenho aqui é suco de uva, mas ele está aqui hoje representando o sangue do Senhor Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. E eu tenho aqui o pão. Mas esse pão que está aqui nas minhas mãos, ele era pão comum, normal, igual o pão que você come aí todos os dias. Mas hoje, esse pão aqui,
E esse que você vai estar segurando aí na sua mão, hoje ele representa o corpo do Senhor Jesus. Aquele corpo que foi torturado, aquele corpo que foi pregado lá na cruz, aquele corpo que levou aquelas chicotadas, aquele corpo que teve na cabeça uma coroa de espinhos encravada. Aquele corpo, ele está representado hoje aqui nesse pão. E veja só, tudo isso da pessoa do Senhor Jesus. Por quê? Para lembrar que quem é o nosso Salvador, quem deu a sua vida para que os nossos pecados fossem perdoados, quem se sacrificou em nosso lugar, quem nos amou tanto ao ponto de dar a sua própria vida por nós. Não foi João, não foi Paulo, não foi Maria, foi Jesus. É Ele que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso Deus. E eu vou ler então aqui para você, eu vou ler 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que é onde nós encontramos a orientação do apóstolo São Paulo para a celebração da Santa Ceia do Senhor. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Jesus vai voltar aí, e Ele está voltando. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E aí ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Veja bem, quando uma pessoa ela participa da Santa Ceia, ela come o pão e ela bebe o vinho, ela deve fazer isso porque ela crê no Senhor Jesus, porque ela está disposta a segui-lo, porque ela acredita que Ele de fato é Deus, Ele é o Salvador. Quando uma pessoa ela participa da Santa Ceia sem a intenção de servir a Deus, ela não pretende servir ao Senhor, ela não acredita que Jesus seja tudo isso que a gente está dizendo que Ele é, aí essa comer, participar dessa celebração seria a sua própria condenação. Ela se torna culpada da morte de Jesus lá naquela cruz. Se a pessoa ela participa da ceia porque ela crê, porque ela está realmente disposta a servir ao Senhor Jesus, que ela quer realmente mudar de vida e andar nos caminhos do Senhor, participar da Santa Ceia faz dela uma pessoa purificada. Na verdade, aí os seus pecados são perdoados. Então, meus amigos, meus irmãos, eu vou agora orar e vou apresentar a Deus esses elementos que estão aqui, e depois dessa oração eu vou convidar você para que nós juntos possamos participar tanto do pão quanto do vinho. E nesse momento, nessa oração, eu peço que você, aí onde você está, feche os teus olhos, se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Jesus Cristo,
declare a sua fé nele, ore para que ele volte logo, que Maranata aconteça. E depois que eu ler aqui a passagem da palavra de Deus, que você possa participar, possa comer o pão e beber o vinho na presença do Senhor. Então, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te apresento neste momento, Pai, o vinho, te apresento o pão, que nesta noite, aqui, neste lugar, eles se tornam símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te apresento esta pessoa que está em casa, mas que também está apresentando aí um pedaço de pão e um suco de uva. E também que esses elementos aí se tornem símbolos da fé desta pessoa, símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E que todos nós, eu aqui e todas as pessoas que estão a participar desta celebração em qualquer lugar da terra, que possam fazê-lo conscientemente, dignamente, de forma abençoada na presença do nosso Deus. Pai, que o comer deste pão e o beber deste vinho sejam símbolos, ó Deus, da nossa comunhão contigo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Veja só. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E em memória de Jesus, eu quero compartilhar aí com vocês. Pegue aí uma partícula de pão. Você que está aí em casa, pegue agora a partícula de pão. Né? Eu vou pegar também a minha partícula aqui. E agora você pode comer o pão. Coma este pão, que ele representa o corpo do Senhor Jesus. Veja bem, quando você comer esse pão, ele vai se tornar parte de você. Assim como Jesus, ele se torna parte de você quando você se entrega a ele. Também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E em memória de Jesus, você pode beber o vinho. Beba o vinho, que representa o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado lá naquela cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Água em vinho transformou, vem caminho a Jesus. Mesmo hoje tu te pode saciar, todos os pães vão te
água em vinho transformou, bem faminto a Jesus vencerá. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, por esse privilégio maravilhoso de podermos participar da Santa Ceia do Senhor nessa noite. Poder participar aqui com todos aqueles que estão a nos assistir em qualquer lugar da terra. Que a tua presença se faça real na vida de todas estas pessoas e que haja um despertar da fé de todos nós. Deus, que um avivamento de fato possa estar começando nas nossas vidas, na nossa nação. Ó Deus, eu te apresento o Brasil. Eu te peço, tem misericórdia desta nação. Sara, Senhor, o Brasil. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, converte este povo. Tem misericórdia, ó Deus, dos nossos pecados. E salva, Senhor, o Brasil. Ó Deus, eu te apresento de uma maneira especial a cidade de Manaus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar esta cidade, que o Senhor venha restaurar esta cidade. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que o Senhor venha avivar esta cidade. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esse privilégio de podermos participar da Santa Noite abençoada de Deus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Cante. Algo mais que se neste sangue lavado, mais alvo que a seja o poder e na cruz por nós padecer. Bendito seja o seu sangue e por nós a ele. Neste sangue lavados, com roupas que novas são, os pecadores gemidos e perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve será. Nós estamos aqui na cidade de Manaus, nesse endereço, Rua 58, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Assim que a pandemia passar, assim que a quarentena passar, eu quero convidar você a vir participar das nossas reuniões. Nós temos duas reuniões aqui em Manaus, que é o culto da libertação, toda sexta-feira, às 19h30, e o culto da celebração, que é este culto de domingo, às 18h30. Então, vem, traga a sua família, todos são bem-vindos. Vamos juntos cultuar a Deus, vamos juntos crescer na fé, vamos juntos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus, que é iminente, hein? Então está aqui o endereço, Rua 58, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil.
Esta aqui é a cidade de Manaus, e é nesta cidade que nós estamos realizando a obra de Deus, e eu quero convidar todo o povo de Manaus a vir cultuar a Deus junto conosco, e vocês que passarem aqui pela cidade, não esqueçam de nos visitar e de participar conosco desses momentos maravilhosos na presença do Senhor nosso Deus. Então está aí mais algumas imagens da cidade de Manaus, da belíssima cidade de Manaus. Eu quero agora fazer o ofertório. É o momento do nosso apelo para todos aqueles que estão a nos acompanhar, a todos aqueles que estão conosco, que estão orando por nós, que estão torcendo por nós, que acreditam no nosso ministério. Eu quero falar àqueles que têm congregado aqui conosco, que têm frequentado as nossas reuniões. Eu quero falar ao seu coração e quero dizer para você, a obra de Deus, o ministério, que é o nosso caso, ela é mantida pelas ofertas e pelos dízimos do povo de Deus. Ninguém é obrigado a dar ofertas, ninguém é obrigado a dar o dízimo, mas aqueles que amam a obra de Deus, que compreendem a necessidade da oferta, da contribuição, assim o fazem. E é por causa destas pessoas que a obra de Deus continua, porque aqui na terra a obra de Deus precisa dessa parte financeira também. Então eu quero falar ao seu coração, dizer a você, nos ajude, nós precisamos da sua contribuição. Então você, meu irmão, que está aí com um dízimo para entregar e não sabe onde entregar, entregue neste ministério. Você que tem uma oferta de amor para ajudar a obra de Deus, entregue neste ministério. Deus tem falado ao seu coração, você sente o toque para contribuir, para ajudar a obra de Deus, então faça isso neste ministério. Quero falar aos meus amigos, aqueles que têm nos acompanhado ao longo da nossa história, nos ajudem, envie a sua oferta, a sua contribuição. Como que você vai fazer? Veja só, a nossa conta ela está no Banco Bradesco, a agência 0482 e a conta 222 6006, dígito 5. Vou ler de novo. Agência 0482, conta 222 6006, dígito 5, Bradesco. Você pode fazer um depósito lá naquelas caixas eletrônicas, nos caixas eletrônicos, você pode ir lá na boca do caixa mesmo e fazer o depósito, chega lá e diga, eu quero fazer um depósito para essa agência aqui, 0482, e para essa conta, 222 6006, dígito 5, e a sua contribuição chegará em nossas mãos. Você pode fazer uma transferência aí do seu computador através do Internet Bank. E se você não sabe fazer essas transações, peça para alguém que saiba. Mas não deixe de fazer a sua contribuição para a obra de Deus. Quero agradecer de coração a todos os irmãos que têm contribuído com ofertas e com dízimos, que têm feito o seu depósito, que mesmo na distância têm ajudado esta obra, este ministério. Deus abençoe vocês, que tudo aquilo que vocês têm contribuído não lhes faça falta, mas que Deus possa multiplicar a sua bênção na sua vida e que a prosperidade te alcance. Bem, meus amigos, meus irmãos, eu quero então agradecer de coração a sua participação nesta noite, e quero dizer que durante a semana, na quinta-feira e na sexta-feira, nós estaremos fazendo 2 novas transmissões. Eu estou
transmitindo na quinta-feira uma live, 20 horas, e na sexta-feira, também às 20 horas, o culto da libertação, e no domingo, às 18h30, entre 18h30 e 19 horas, esse culto de celebração. Vocês estão convidados a vir e participar comigo destes momentos especiais de fé. Que Deus te abençoe, que Ele resplandeça o seu rosto sobre a sua vida, que Deus te dê a paz, que Ele tenha muitos pensamentos de paz sobre ti, que Ele te livre da doença, te livre da morte, te livre do sofrimento, que Ele te conduza à felicidade e que Ele te dê a salvação da sua alma. Que Deus esteja convosco. Uma boa noite e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os